Informação extraoficial já data o início do julgamento do caso Carvajal, aquele julgamento que efetivamente pode complicar vários partidos de esquerda mundo afora. Já tem data e a gente vai comentar um pouco mais sobre esse caso aqui com vocês. Também, uma declaração do presidente da Câmara americana deixou muitas pessoas assustadas. Fala-se agora de forma aberta na possibilidade de abertura de um impeachment contra o presidente da República norte-americana. Isso aí vai ter consequências em várias partes do mundo. Enfim, além disso, a gente vai falar de um caso muito estranho que está acontecendo lá na China. Um ministro chinês simplesmente desapareceu. Ocorre que o Partido Comunista Chinês simplesmente o substituiu, do nada. É como se ele nunca tivesse existido, como se as agendas que ele fez tivessem sido feitas pela pessoa que o substituiu, e isso está levantando muitas suspeitas em cima do Partido Comunista Chinês e abalando, inclusive, algumas relações internacionais. Bora conversar sobre isso? Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que prazer enorme saber que você está me recebendo mais uma vez aqui na sua casa para a gente comentar um pouco mais sobre essas pautas que são tanto quanto polêmicas, né? E enfim, vocês sabem que a gente tenta trazer o maior número de informações e provavelmente a gente ainda excede com algumas pautas a mais aqui. Bora começar? Só não esquece de dar o like, curtir, compartilhar. É muito importante que você faça isso para que a gente possa, enfim, ter um pouco mais de engajamento aqui no canal. Isso ajuda bastante. E se não é inscrito, inscreva-se também, ok? Bora começar? Vem comigo, vamos lá. Olha só, essa publicação aqui é no Twitter do influenciador Ed Raposo, jornalista também. Enfim, olha só o que ele publicou. A Justiça de Nova York marcou o início do julgamento de Hugo Carvajal para 1º de novembro. Normal. Até lá, serão costurados os acordos, enquanto as provas são examinadas. Quanto mais ele apresentar, mais benefícios ele terá. O Planalto solicitou reunião com Joe Biden. Putin está de olho. Ou seja, eu vou explicar isso aqui para vocês. Vamos primeiro lembrar quem é o Carvajal, tá? E eu sei que talvez você que me acompanha mais sempre já sabe quem é o Carvajal, mas sempre tem gente chegando aqui no canal, gente nova. Então eu preciso que seja o mais explicativo possível, tá? Hugo Carvajal, também conhecido como El Pollo, foi um general da época do Hugo Chávez, lá da Venezuela. Ele simplesmente era o responsável por controlar o narcotráfico na Venezuela, mandando dinheiro, mandando drogas para países como Estados Unidos, Europa, países da Europa, dentre outros. E ele controlava o fluxo de dinheiro do narcotráfico na Venezuela. Ele foi preso na Espanha. Enquanto estava preso na Espanha, ele escreveu uma carta para um juiz. E nessa carta ele denuncia de que vários partidos de esquerda, mundo afora, receberam dinheiro do narcotráfico. Enfim, o fato é que, dentre os nomes que ele denuncia, está o Partido dos Trabalhadores e Luiz Inácio Lula da Silva. Essa matéria foi veiculada pela Record TV aqui no Brasil. E aí o Partido dos Trabalhadores, o PT, processou a Record para que ela não veicule essa matéria, mas essa matéria ainda está no ar. O fato é que, de posse dessa matéria, a Carla Zambelli, que é deputada federal, entrou com um pedido de cassação do Partido dos Trabalhadores. Por quê? É vedado qualquer partido receber dinheiro estrangeiro, de qualquer órgão, ainda mais se o dinheiro for ilícito. E segundo a Carla Zambelli, ela se baseou na matéria da TV Record. Enfim, até então, não há provas suficientes para definir se realmente houve esse repasse de dinheiro ou não, a não ser a denúncia que o Carvajal fez até então. Entretanto, Carvajal alega que tem provas suficientes para demonstrar que realmente ele enviou dinheiro para esses partidos de esquerda que estão aqui na América Latina, na própria Espanha. E agora, o que se percebe é que Joe Biden, de posse do Carvajal, ele quer fazer acordos com o Carvajal para que ele junte o maior número de provas e entregue a maior número de pessoas ou de países o possível. Assim, o próprio Joe Biden e o Estado norte-americano teria ferramentas, vamos dizer assim, mecanismos
para ter um maior controle sobre outros países. A exemplo, imagine que se o caso fosse verdade e Joe Biden tivesse provas suficientes que realmente há uma ligação com o atual presidente aqui do Brasil com o caso Carvajal. Isso é hipotético. Joe Biden poderia facilmente pressionar o governo Lula para que aceitasse condições que o Estado norte-americano pudesse colocar. A gente sabe, no final das contas, que a política, ainda mais a política externa, é algo muito, muito sujo. E eles não temem em utilizar as armas que querem utilizar. O fato é que, a partir de 1º de janeiro, o julgamento começa. Antes desse período, não tenha dúvidas que os acordos já começaram. E, enfim, quanto mais acordos, mais provas serão juntadas e mais pode complicar a vida de vários presidentes, inclusive o atual presidente do Brasil, se realmente tiver alguma prova sobre as acusações que foram feitas pelo Carvajal. Tá? Então, dia 1º de novembro, começa esse julgamento e aí é lógico que a gente vai estar trazendo um acompanhamento aqui para vocês sobre o caso Carvajal. Para quem não conhece, Carvajal, conhecido como El Pollo, é esse aqui, tá bom? Vamos lá. Outra matéria para vocês agora. Vamos falar do presidente norte-americano. E eu sempre cito a fonte da matéria para vocês. A matéria é Hora Brasília, tá bom, pessoal? Então a fonte da matéria, Hora Brasília. Estados Unidos. O presidente da Câmara afirma que impeachment de Joe Biden está próximo. Ou seja, ele já falou que está em bom andamento, inclusive as provas, e que sim, Joe Biden pode cair a qualquer momento. Durante uma entrevista na noite de segunda-feira, dia 24, Kevin McCarthy, presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, alertou que as alegações de corrupção e suborno envolvendo o presidente Joe Biden e a família Biden estão se intensificando e poderia levar a um processo de impeachment. Falando à Fox News, McCarthy ressaltou a gravidade das investigações em curso pelas comissões do Congresso americano. Ele fez uma comparação preocupante com o período de Richard Nixon, alegando uma possível utilização do governo americano como instrumento para atingir adversários políticos e beneficiar membros de sua própria família. Um laptop pertencente a Hunter Biden, filho do presidente, que ganhou destaque durante a eleição presidencial de 2020 por estar recheado de matérias comprometedoras, está atualmente sob investigação de 2 comissões da Câmara. Vale lembrar que a Câmara é controlada pelo Partido Republicano, oposição a Biden do Partido Democrata. Os investigadores suspeitam que empresas estrangeiras podem ter subornado Joe Biden, então vice-presidente dos Estados Unidos, por meio de empresas fantasmas registradas em nome de membros de sua família, incluindo Hunter, conhecido usuário de substâncias ilícitas como crack e cocaína. Essa é a matéria. Enfim, o que a gente percebe aqui? Realmente há denúncias sobre o caso Joe Biden e que essas matérias são cada vez mais intensificadas por meio de comissões que estão acontecendo lá na Câmara dos Deputados, lá nos Estados Unidos. É bem semelhante ao que está acontecendo aqui na CPI dos atos do dia 8 de janeiro, ou seja, os congressistas juntam provas suficientes para tentar o impeachment do presidente. Lá nos Estados Unidos, a oposição tem a presidência e está tendo muito mais força, tem muito mais força do que aqui no caso de 8 de janeiro aqui no Brasil. E lá, segundo o presidente da Câmara, já tem prova suficiente para o impeachment do Biden acontecer. A grande questão é que caso acontecer efetivamente o impeachment do Biden, aí, meu amigo, a coisa fica bem mais complicada. Inclusive do ponto de vista aqui para o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Uma vez que, além de Biden estar mais fraco nas pesquisas e um dos favoritos hoje ser Donald Trump, aliado da direita, o Biden caindo vai reforçar ainda mais a possibilidade de retorno do Donald Trump. E aí, meu amigo, Donald Trump na presidência não vai dar mole para o presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva. Bora lá que tem mais uma matéria para vocês. Enfim, China tira do cargo o chanceler desaparecido e alimenta rumores sobre Partido Comunista. Vamos entender um pouco mais. A China substituiu o ministro das Relações Exteriores, Qin Gang,
que foi visto em público pela última vez há exatos 30 dias. O anúncio é combustível para especulações sobre a política interna do Partido Comunista Chinês, que ganharam força com o desaparecimento do misterioso do agora ex-chanceler. O que aconteceu? Vamos entender. O chanceler Qin Gang, ele estava tomando conta das relações exteriores do Partido Comunista Chinês. Lembrando que lá na China existem opositores de fachada, mas quem manda em toda a sistemática é o Partido Comunista Chinês. O grande ponto é que esse chanceler, responsável pelas negociações exteriores, ele passou a fazer visitas, inclusive fez visitas ao Joe Biden, fez visitas a outros líderes e, de repente, num retorno dessas visitas, ele simplesmente desapareceu, sumiu. E aí, o que acontece é que o governo chinês não deu qualquer notícia sobre o sumiço dele, o desaparecimento dele. Não falou sobre o sumiço, não fez buscas, não falou nada. Aí tentaram emplacar que ele teria fugido e se encantado com uma atriz norte-americana, mas nada disso ficou comprovado. O fato é que ele estava ganhando uma notoriedade muito grande no Partido Comunista Chinês. Ou seja, por causa das suas viagens, ter conversado com o presidente norte-americano, ter feito muitas relações internacionais, ele começou a ganhar uma notoriedade maior na China, no Partido Comunista Chinês. E aí, a especulação é que por esse motivo ele desapareceu do mapa. Desapareceu do mapa sem mais nem menos. E aí ele foi substituído por um outro chanceler, e o outro chanceler começou a fazer as agendas dele como se ele fosse. Ou seja, isso enfraqueceu ainda mais a questão da transparência sobre as atuações políticas do Partido Comunista Chinês. E muitos partidos, muitos países, inclusive, temem arriscar, negociar com a moeda chinesa, enfim, embarcar aí tendo como maior braço de um movimento o governo chinês, que é o que está querendo acontecer nos BRICS, e a gente vai falar isso em outros editoriais, tá bom? É isso, pessoal, espero que você tenha gostado, é sempre um prazer estar aqui com vocês, e a gente volta meio-dia com mais conteúdo, sempre de relevância para todos vocês. Grande abraço.